Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Segunda-feira, hein? Vamos começar esse nosso dia de luta, vamos começar a nossa semana sob a luz da palavra de Deus. É na presença de Deus que esse dia vai ser uma bênção. É guiado pela palavra do Senhor que esta semana será uma semana cheia de graça. Crê nisso? Então se coloque diante de Deus. Abre teu coração e reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós abrimos o nosso coração e nos entregamos totalmente em tuas mãos, para que a tua palavra seja um instrumento que o Senhor usa para nos modelar, nos conduzir e nos abençoar. Eis-nos aqui, Senhor. Fale conosco. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho mostra para nós o encontro de Jesus com o chamado jovem rico. Quando esse jovem chega até Jesus, nós podemos dizer que ele é um vocacionado, ou seja, ele é alguém que na escuta da palavra, que na meditação da vontade de Deus, de tudo aquilo que ele ia conhecendo sobre Deus, ele foi se sentindo chamado cada vez mais. Então Deus foi mexendo no coração dele. Como Deus tem mexido no teu coração, como Deus mexe no meu coração, então nós vamos sentindo um desejo. Eu quero o céu. Eu quero estar no caminho de Deus. Eu quero fazer o que Deus quer. Já viveu essa experiência, não é? Porque esse é o começo da nossa vida na fé. A gente vai ouvindo sobre Deus, a gente vai ouvindo a palavra de Deus e ele vai mexendo. E então a gente vai querendo. E é com este querer que este jovem chega até Jesus e pergunta: Mestre, o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Todo mundo que começa a caminhada na fé, você, em algum momento, falou: o que eu preciso fazer para ser de Deus? O que eu preciso fazer para endireitar a minha vida nesse caminho rumo ao céu? Porque essa é a meta. Deus quer nos dar a salvação eterna. Deus quer eternizar a tua vida com a alegria que vem do céu. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida em abundância. E quando a gente sente esse chamado, então a gente se pergunta: como? Quais são os passos que eu preciso dar? E é justamente isso que Jesus, em primeiro lugar, dá para ele. Viva os mandamentos. Isso mesmo, aqueles de Moisés, eles continuam necessários para a nossa caminhada da fé. A gente não pode abandonar os mandamentos, porque eles são este caminho. Você já ouviu o padre em outras oportunidades dizendo que a lei de Deus é como que as margens de um rio, que vai nos conduzindo no amor a Deus e no amor ao próximo para o caminho da salvação. A gente não tem como chegar ao céu e nem mesmo experimentar na nossa vida aqui a alegria de seguir Jesus se a gente abrir mão dos mandamentos.
E esse jovem já está fazendo isso. É bonito, porque esse jovem que foi chamado já está praticando os mandamentos. Então ele já começou a caminhada, porque os mandamentos vai nos purificando, vai tirando de nós todo o pecado. Então a gente começa o nosso caminho com Deus na obediência dos mandamentos. À medida em que eu vou obedecendo, eu vou crescendo. E quando ele fala para Jesus que ele já está fazendo isso, então Jesus vira para ele e faz um convite maior, que é justamente o coração da nossa reflexão hoje. Deus quer fazer o mesmo convite que fez para aquele jovem, para você, um convite maior. É maravilhoso desejar o céu. É muito bom vivermos os mandamentos, mas Deus quer que você seja perfeito. O convite maior de Deus para nós hoje é que nós sejamos perfeitos, como o Pai é perfeito. Você já ouviu esse convite feito com essas palavras? Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas aqui, quando a gente escuta perfeito, a gente não pode ter a compreensão moralista dessa expressão. O que é a compreensão moralista? É a gente achar que alguém perfeito é alguém que não tem nenhum pecado, é alguém que nunca erra, que acerta sempre. E a gente sabe que não existe, porque neste sentido, só Deus é perfeito. Ele não erra, ele não falha. Nós, ao contrário, falhamos. Então a gente precisa entender em qual sentido Jesus está nos dizendo que é possível que sejamos perfeitos. Aqui, perfeito significa completo, pleno. Para que você entenda, eu vou destacar para você uma curiosidade, um detalhe, melhor dizendo, do Evangelho. Quando Jesus fala para o jovem que é preciso que ele viva os mandamentos, quais mandamentos? O jovem pergunta para Jesus. E Jesus vai dizer todos os mandamentos? Não. Jesus vai dizer 6 mandamentos. Vai dizer: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. O número 6 na Bíblia é o número da imperfeição. É o número daquilo que ainda não está completo. Então, quando Jesus fala para ele dos mandamentos, Jesus diz 6 para dizer o seguinte, que a lei, que é muito boa, que ajuda muito a nossa fé, não é o suficiente para aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem grandes planos para nós. Deus quer que nós sejamos completos na vida da fé. E os mandamentos somente não fazem a nossa fé ser completa. Uma fé, para ser completa, exige algo mais. E o jovem, ao ouvir Jesus dizendo dos 10 mandamentos, e não dizendo os 10, mas dizendo simbolicamente 6, de alguma maneira ele consegue entender. Tá faltando alguma coisa na minha caminhada de fé, para que eu seja completo, para que eu tenha a plenitude da vida eterna. Então ele vira para Jesus e pergunta: o que então me falta? Jesus diz: olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e depois você vem me seguir. Jesus então dá para ele o 7º mandamento. Porque se o número 6 é o número da imperfeição, o número 7, o 7º passo, a 7ª atitude, que agora é Jesus quem está dando para ele, é aquilo que torna perfeito. 7 é o número da perfeição. Tanto que se você pega a obra da criação, quando Deus criou o mundo, tudo se deu em 7 dias, do início ao descanso da obra completa, 7. A obra plena de Deus é perfeita, é completa e simbolizada no número 7. Quando Jesus vira para aquele jovem e fala: olha, vai e vende tudo que você tem, o que Jesus está falando? Olha, desapega disso tudo.
todas as riquezas que você possui, tudo isso, abre mão. Porque a única riqueza que importa sou eu na tua vida. Jesus, meus irmãos, é a Ele que nós devemos nos apegar. E é nele que nós devemos nos fiar, colocando nele toda a nossa esperança. E a gente sabe disso. Mas muitas vezes nós somos apegados. Este capítulo que estamos meditando, o 19 de São Mateus, é para nós um convite também para a gente aprender a se relacionar com os bens materiais. Porque a maneira que nós nos relacionamos com os bens materiais é determinante para a nossa vida de fé. Quem é escravo daquilo que tem não é livre. E quem não é livre não consegue seguir Jesus. E quem não consegue seguir Jesus nunca vai ter um coração completo. Sempre vai ficar com aquela sensação, por mais que faz, por mais que se esforça, tá faltando algo. A gente até pergunta, Senhor, o que está faltando na minha vida? Hoje, o Senhor está dando a resposta. Desapego e liberdade interior. Aquele jovem que chegou até Jesus com um desejo sincero de segui-lo e encontrar o céu, e encontrando o céu toda a alegria que nele está, não conseguiu. Tanto que ao ouvir isso, ele foi embora deixando Jesus para trás. Mas como que ele foi? Triste. É impossível a gente ser feliz numa vida incompleta. Não. Nós precisamos ter a nossa vida plena, perfeita. Mas isso só é possível no caminho de Jesus. Mas só entramos no caminho dele se a gente desapegar. Hoje, Deus, como fez para aquele jovem, está fazendo para você esse convite maior. Seja perfeito. Seja perfeito. Por isso, eu convido você a fazer esta oração agora comigo. Senhor, eu aceito o teu convite. Quero ser perfeito, como o Pai é perfeito. Quero, na liberdade de coração, te seguir e sentir que não me falta mais nada, pois no teu caminho eu encontro absolutamente tudo. Abençoai-me e guardai-me de todo o mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.